Elivaldo Barbosa, uma boa tarde para você, Elivaldo. Olá, Joelson, boa tarde para você que está em nossa companhia. Bom, Elivaldo Barbosa, vamos trazer aqui no tempo real, nesse começo de tempo real, informações a respeito de um dado, a fome no Brasil. Os números são surpreendentes. Ao contrário do que se pode imaginar, a fome hoje no país está concentrada de forma maior, um pouco maior, o número da fome no sudeste do Brasil, onde normalmente se imagina esteja ali o maior PIB ou o maior desenvolvimento social do país. Quem traz esses dados para nós é o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério que tem um nome grande, Ministério do Desenvolvimento de Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil. Secretário Executivo Osmar Júnior. Boa tarde, obrigado por aceitar aqui o nosso convite, seja bem-vindo. Boa tarde, Joel. Satisfação reencontrá-lo aqui ao vivo e poder falar para o Piauí. Eu confesso surpresa com o dado que o senhor traz. O sudeste do Brasil hoje tem um cenário de fome que é maior do que o que é registrado em outras regiões do Brasil? É verdade, infelizmente. A fome no Brasil, ela voltou a crescer a partir de 2016 e chegou a um número assustador. O ano passado foi verificado que cerca de 33 milhões de brasileiros e brasileiras não conseguiam fazer sua alimentação regular todos os dias. Esse é um fato que decorre do aumento da concentração da renda e também dos efeitos da pandemia, do impacto que ela causou na economia brasileira, na renda e, sobretudo, nos grandes centros. Esse dado, Joelson, ele, inclusive, mostra quanto equivocada, quanto preconceituosa foi a declaração do atual governador de Minas, quando se referiu ao Sudeste como o único lugar onde se trabalhava e se produzia. Infelizmente, no Brasil, hoje, o Sudeste, infelizmente, está produzindo também muita fome. É um desafio do Brasil. Nós não estamos falando aqui para desmerecer nenhuma região, mas para dizer que o problema da fome do Brasil é um problema do país todo, está em todas as regiões e quem lidera, infelizmente, é a região Sudeste. E a capacidade dessa estrutura criada ou recriada pelo governo federal, do Ministério do Desenvolvimento Social, da recriação do programa Bolsa Família, é suficiente para enfrentar esse drama que o país enfrenta, que o governo tem descrito com muita intensidade? Os programas de transferência de renda, a exemplo do Bolsa Família, eles são muito importantes para o enfrentamento da fome. Eles são parte essencial. Ocorre que não se trata apenas de um programa dessa natureza de distribuir dinheiro, como fez o governo passado. O governo passado, do Bolsonaro, ele aumentou o piso do valor do benefício. Nós chegamos a R$600. Só que no modelo que ele praticou, uma família de uma pessoa recebia R$600. Uma família de 10 pessoas recebia 600. Se tivesse 20 pessoas, eram 600. Ou seja, não atendia às necessidades mínimas daquela família. Por isso que o gasto com o programa social aumentou, infelizmente, a fome também aumentou. O novo Bolsa Família, ele volta à concepção de tratar as famílias, tratar aquele grupo de pessoas e dar um cuidado especial às crianças, já que toda criança até 6 anos, a família tem direito a receber R$150 por criança, ao jovem e adolescente, que ele tem direito a receber mais R$50, a gestante e a nutriz. É o conceito do tratamento da família que voltou com o Bolsa Família e nós acreditamos que isso vai ajudar a reduzir esse drama terrível no país, que é o problema da fome. O Ministério do Desenvolvimento Social, através do ministro Wellington Dias, declarações dadas por ele, demonstrou uma preocupação no começo da gestão com o número de benefícios pagos a quem não precisava, a quem não merecia, a quem não se enquadrava. Esse é um assunto já superado, já corrigido? Ainda não totalmente. Ele está sendo enfrentado. No mês de março,
foram cancelados 1.400.000 benefícios apenas em decorrência da renda, ou seja, a renda daquelas famílias estava acima do limite que justificava a presença dela no programa. Para você ter uma ideia, Joelson, 5.700 e algumas famílias que estavam no programa tinham renda superior a R$ 9.000. Isso mostra como havia um descontrole absoluto. R$ 9.000 de renda e recebendo o programa. Foram cancelados cerca de 1.400.000 benefícios, foram bloqueados 1.200.000 benefícios para averiguação e nós vamos continuar esse trabalho. O presidente Lula, no dia do lançamento do programa, e essa tem sido a palavra e a determinação do ministro Wellington Dias, é dar para quem precisa e impedir aqueles espertos que querem se valer de ilegalidade de receber qualquer benefício. O Brasil enfrenta uma situação, o governo enfrenta uma situação fiscal que está ali no limite. E o MDS é o ministério que tem essa fatia considerável do orçamento. Essa fatia está estável para garantir a segurança alimentar, uma palavra de ordem que tem sido revelada aí nas palavras do ministro Wellington Dias? Olha, este ano, resultado do grande trabalho feito na transição, e aí liderado pelo presidente Lula, e há que se destacar o papel do ministro Wellington Dias, ao lado de outros, foi com a PEC da transição, houve uma reestruturação da peça orçamentária deste ano e a área social, ela recebeu um tratamento especial. Pela primeira vez no Brasil, na história do Brasil, a área social teve um tratamento destacado e com um volume de recursos que para este ano são suficientes para a implementação do programa. É evidente que nós temos desafios futuros. Primeiro, qualidade do gasto. Nós precisamos ter um cadastro único fundamental, e aqui eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizar a TV Cidade Verde, através de toda a sua equipe, de seu presidente, Dr. Jesus Tágera Filho, pela realização do Congresso das Cidades, reunindo os municípios, prefeitos, prefeitas, e dizer que o programa Bolsa Família, além de outros programas, ele é executado dentro da estrutura federativa, onde está a União, Estados e especialmente os municípios. Portanto, o cadastro único, bem estruturado, que reflita a realidade social do país. E essa responsabilidade está com o governo federal, estados, mas sobretudo com os municípios. É a condição para um programa eficiente e um programa eficaz. Nós temos convicção de que no próximo ano o orçamento vai continuar mantendo as condições para que se continue aplicando políticas sociais que ajudem a reduzir esse grau de pobreza e, especialmente, a levar o Brasil no caminho da saída do mapa da fome. Lembrando que o Brasil, em 2014, depois de 11 anos do programa Fome Zero, o Brasil conseguiu sair do mapa da fome pela medição da FAO. Nós estamos, é um desafio para o Brasil, mas está no programa do governo do presidente Lula e está como centro da atividade do ministro Wellington Dias, é retirar o Brasil do mapa da fome. Esse é o desafio que nós temos e o programa Bolsa Família é um dos instrumentos, eu diria, um instrumento fundamental para que se alcance esse objetivo. O Brasil é um país mais pobre no pós-pandemia? Como é que a pandemia afetou esses dados? Você trouxe dados aí de 2016. Fazendo recorte 2020 para cá. Quando é que nós vamos ter as sequelas do ponto de vista social da Covid resolvido? O senhor acredita? Olha, eu acho que nós vamos ainda, isso é o mundo todo, enfrentar desafios ainda por um certo tempo. A pandemia ela afetou muito a economia informal nas grandes cidades. Você pega o exemplo do Rio de Janeiro, eu estive recentemente no Rio, tenho atividades recorrentes naquele estado, e me chama a atenção a situação do centro do Rio de Janeiro. A Petrobras
e grandes empresas do setor de petróleo, além de sofrerem os efeitos da crise econômica que já vinha, com a pandemia eles entraram em trabalho remoto. Aquela região do centro do Rio praticamente está paralisada. Todas as pessoas que dependiam daquela atividade para comércio, pequeno comércio, para serviços, eles não têm mais essa possibilidade. Portanto, os efeitos da pandemia, eles perdurarão por um certo tempo. É desafio do Brasil, e aí não é só o Brasil, é no mundo todo, criar condições. Por isso que os programas sociais são importantes. Na pandemia, nós tivemos o auxílio emergencial, que foi um fator fundamental para atravessarmos aquele período terrível. Agora, a ação do Estado, os programas sociais, eles são fundamentais para que a gente continue enfrentando os efeitos que a pandemia deixou, os efeitos negativos, danosos que ela deixou para a vida social do país. Secretário, isso obviamente tem um trabalho muito intenso no Ministério, é o segundo cargo mais importante do MDS, mas tem acompanhado a política também. Semana passada, o partido ao qual o senhor é filiado, era uma liderança importante, o PCdoB, recebeu o pré-candidato Franzé Silva, que disputa no PT a condição de candidato à Prefeitura de Teresina. No modo de pensar do PCdoB, qual rumo que deve tomar a federação, que posição deve ser tomada ou adotada, sobretudo nessa disputa de Teresina, que envolve PT, PCdoB e PV numa mesma coalizão formada em 2022 e que vai vigorar até 2026. Que rumo o PCdoB aponta para essa coalizão, pensando aqui na eleição da capital? Olha, a eleição, ela já vai se colocando, já vai começando, do ano que vem, já começa a ocupar espaço na política. São vários nomes de diferentes partidos que já começam a se manifestar. Dentro da federação, nós temos muitos nomes. Eu acompanho à distância, mas eu acompanho. O deputado Fábio Novo, o deputado Dr. Vinícius, o deputado Franzé, são aqueles que aparecem digamos, com maior força, maior presença nesse debate. Todos nomes com grande capacidade, que nós temos relação. O deputado Franzé esteve na sede do PCdoB. Eu chamo ele de Franzé, porque nós temos uma amizade, uma ligação antiga, já do trabalho dele na prefeitura, e temos uma proximidade muito grande. Mas eu diria, Elivaldo, que o desafio para qualquer partido, mas sobretudo para nós da federação, é conseguir conversar com Teresina sobre os desafios que a cidade tem. Eu destaco aqui só 2 deles, 2 além de outros. Primeiro, o problema do transporte. Transporte público, eu acho que é o maior drama da cidade. Esse é um problema, Elivaldo, que ele acontece em todas as cidades brasileiras, as grandes cidades, as médias cidades. Porque houve uma mudança na configuração do modo das pessoas se transportarem. Isso causou consequências graves. Mas Teresina, ela juntou 2 coisas. Ela juntou uma grande mudança que foi empreendida ainda pelo então prefeito Firmino Filho, com a pandemia e o desencaixe dessa nova estrutura de transporte com a realidade da capital. Esse é um desafio. Eu sei que dos 850, 900 mil habitantes de Teresina, a grande parte, a maioria, tem seu próprio transporte. Mas a gente tem que pensar em mais de 100 mil pessoas que dependem todos os dias de um transporte. Pessoas que trabalham, que têm seu pequeno negócio, que têm seu emprego, que esse é um desafio. Como é que nós vamos superar isso? Como é que nós vamos criar uma alternativa real? Não é uma questão só do debate político, essa é uma necessidade que a nossa capital tem hoje, é um desafio. E para mim, o candidato a prefeito, tem que ter um caminho, um rumo, um projeto, uma proposta que possa conversar com a população, que possa ser abraçada. Segundo, é o centro da cidade. Eu estou morando em Brasília, a sede do partido era no centro, já não é mais, e é um exemplo do que está acontecendo com o centro. Eu fiquei estarrecido a última vez que eu estive no centro. Olha, a quantidade de casas abandonadas no centro. E eu pergunto, nós vamos deixar
o centro de Teresina morrer? Nós vamos deixar que a cidade, o seu centro, onde ela foi criada, a grande obra do criador de Teresina, a cidade planejada, geométrica, nós vamos deixar que ele se destrua? Esse debate ele começa agora? Esse é o momento? E como é que se vai identificar dentro desse grupo quem é mais habilitado para esse debate? Olha, eu acho que é quem conseguir uma proposta que seja absolvida por parte da população, por partidos, mas sobretudo por parte da população. E quando deve acontecer essa definição na avaliação do senhor? Eu não sei, eu não estou acompanhando do dia a dia, mas eu acredito que a definição de candidaturas, normalmente, ela ocorre no ano da eleição. Somente. Agora, a definição das estratégias, a definição, sobretudo, dos eixos de um programa, a definição daquilo que vai ser o centro do debate, precisa ser feito logo, e eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, e eu quero, como militante político, colaborar com o debate da cidade, especialmente dentro da federação que nós temos, PCdoB, PV e Partido dos Trabalhadores. Ministro, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, Osmar Júnior, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Eu que agradeço a oportunidade e é sempre bom matar saudades aqui, através da Cidade Verde, falando para todo o Piauí. Muito obrigado mesmo pela participação.